tem um elemento de perigo, pode causar ferimentos ou perda de vidas humanas, causa dano, perda de propriedades. Pode avançar. Ministrar para essas pessoas desconhecidas, ministrar às vítimas de tragédia, ministrar em tempos de crise, são necessários. Como capelães, como podemos atuar nesse momento? Primeiro ponto, geralmente a pessoa que está passando por um momento de crise, de conflito, às vezes ela está sem chão, sem rumo, sem direção, e muitas vezes, dependendo da situação, a ajuda até de um capelão vai demorar, tá? Podemos ministrar a uma ampla variedade de grupos de pessoas, de diversas culturas, étnicas, atendendo a diversas tradições religiosas, participando do voluntariado com a ajuda humanitária. Vou dar um exemplo, há pouco tempo, eu participei lá da Operação Acolhida no estado de Roraima, onde ainda entram nos dias de hoje mais de 500 venezuelanos por dia pela fronteira. Uma tragédia humanitária que acontece hoje aqui na América do Sul, que pouco se é falar. A pior tragédia humanitária está aqui do nosso lado, na Venezuela, país quebrado, a pior migração de todas, a migração da fome. As pessoas estão saindo do seu país por causa da fome, a pior tragédia humanitária. Estão tendo que entrar, o Brasil é a quinta opção, e todo dia entram mais de 500 por Pacaraima, fronteira ali com a Venezuela, e Boa Vista, em Roraima. Estamos ali atendendo, ajudando aquele povo. E as pessoas veem, vítimas de diversas situações, questões políticas, questões de ordem econômica, país quebrado, outros fogem de enchentes, terremotos, tornados, nevascas, furacões, ondas gigantes, incêndios florestais, erupções. Então, muitas pessoas, às vezes, têm que se deslocar, ou às vezes têm que permanecer, porque não tem para onde ir. Há pouco tempo estive em Petrópolis também. Daqui a pouco vou mostrar umas fotos da atividade da capelonia no campo. Petrópolis também, naquele desastre, no início do ano passado, desse ano, Não, ano passado. Início do ano passado, aquela tragédia que teve ali em Petrópolis, na região serrana. Graças a Deus, não foi como foi em 2011, acho que foi 2011, 2010, que atingiu Nova Friburgo, Teresópolis. Ano passado foi apenas ali em Petrópolis, mas causou muitos danos. Eu pude ver pessoas ali que perderam tudo. Teve um militar nosso que ele saiu do papel. Eu atendi 18 militares que perderam família, casa. O militar, quando chegou, a sua casa estava baixo da lama. Perdeu o pai, a mãe, a esposa e o filho. Ele chegou no quartel desesperado, não tinha mais casa. Ele começou a cavar com as próprias mãos a lama, ligando para o quartel desesperado, pedindo ajuda. Depois ficou com raiva porque o comandante não tem autorização para liberar e colocar mais militares em risco. Vamos ver como a capelonia pôde atuar. Desastres colocados pelo homem, crimes contra pessoas, animais e humanidade, estupros, pessoas agredidas, crianças, idosos, maltratados, violência escolar, tiroteios e outras agressões. Eu atuei com tribos indígenas venezuelanas, estão entrando, muito comum. Em alguns abrigos, crianças serem violentadas. A classe que está hoje migrando para o Brasil é a classe mais pobre. Muitos problemas de alcoolismo, violência doméstica, crianças sendo violentadas e a gente tendo ali uma operação humanitária, tendo que apoiar, intervir, ajudar, aconselhar situações como essa, que também estão aqui pertinho de nós, tá? Não está muito longe não é? No bairro, talvez na cidade que moramos, alto índice, violência doméstica. Então as crises, conflitos estão aí instaurados, tá? Desastres provocados pelo homem, continuando suicídios, tentativas de suicídio. Não sei se vocês sabem, o suicídio hoje é a terceira maior causa de morte no mundo. Só perde para diabetes. Diabetes está em primeiro lugar como maior causa de morte no mundo. Diabetes. Depois é o câncer. Terceiro lugar, a maior causa de morte não é AIDS, não é acidente do trânsito, não é suicídio. Terceira maior causa de morte no mundo.
a cada 40 segundos alguém se matou, sendo que a cada 3 segundos tem alguém tentando se matar no mundo. Talvez passou por um momento de crise, de conflito, de dor, de perda. Você vê que a maioria dos desastres, das catástrofes, geram perdas. As crises, perdas emocionais, perdas financeiras, perdas no campo sentimental, e as perdas mexem com as pessoas, levam-as a momentos de crise e de conflito, e nós temos que também saber atuar, aconselhar, né? Então, suicídio, tentativa de suicídio, perdas financeiras, propriedades extraordinárias por meio de fraude, roubo, incêndio, criminoso, motins, violência comunitária, né? Agora são ofuscados por terrorismo, temos aí, né? Terrorismo, Hamas invade Israel ali, por uma parte do território, e se instaurou-se uma guerra, né? Então nós vemos que as crises, os problemas, os conflitos, os males da sociedade estão aí o tempo todo. O suicídio, ele tem sido algo que tem nos chamado a atenção. No meio evangélico, era uma das palestras que mais aplicava dentro dos quartéis, porque o militar trabalha com o quê? Com armamento. Então, uma das palestras que mais a capelania se preocupa em ministrar, além de fazer aconselhamentos, é a palestra sobre o valor da vida. O valor da vida. Fazer o cidadão, o militar entender, o ser humano entender que a sua vida é preciosa e que aquele momento de conflito, de crise, de catástrofe, de perda, não é o fim. Por isso que eu iniciei, pastor, lendo João 16:33. Jesus diz: eu quero que vocês tenham ânimo. E é interessante que lá no Velho Testamento, para Josué, capítulo 1, Deus fala isso umas 3 vezes: ser forte e corajoso, ter ânimo, ter muito ânimo. Não diz como eu seja forte e corajoso. Deus fala 3 vezes para Josué. Então Deus, ele disse que na vida nós teremos isso. Não é possível que nós não estar imunes, não, blindados, isentos dos problemas da vida. Mas Deus, ele quer que a gente tenha coragem para ajudar, coragem para levantar, coragem para erguer a cabeça e ajudar o próximo. Tá? Na prática, como fazer? Primeiro, demonstrar compaixão no cenário pós-desastre. Demonstrar compaixão. Nós chamamos na capelania de presença. O que é a capelania de presença? Irmãos, às vezes você não precisa nem abrir a boca num momento de dor. Só o fato de você, como capelão, estar ao lado já faz toda a diferença. Às vezes você for falar, vai até atrapalhar. Às vezes aquela pessoa só quer a companhia de entender que ela não está sozinha no meio dessa crise, sozinha no meio desse conflito. E o capelão, naquele momento, ele representa a figura de Deus, a figura de Cristo. No meio militar é assim que a tropa vê. Quando enxerga o capelão, eles entendem que Deus está caminhando com eles no meio de uma marcha, de que Deus está correndo com eles ali junto, no meio de uma atividade física, de que Deus está ali com eles no meio do acampamento, de que Deus está ali abençoando eles para ir para uma operação. Então, eles veem o capelão como uma figura, uma representação de Deus no meio deles. E claro, nós sabemos, irmãos, que nós não somos indignos, mas o fato de um capelão se apresentar ao lado de uma pessoa, eu já vi até evangélicos que assim, até a presença do padre aqui do lado eu não fiz bem, porque é o lado humano. Não vai entrar nem o lado da religiosidade, está naquele momento, mas o lado humano, do apoio, do amparo, do estar ao lado. E às vezes você pode ter, né, um cabedal de versículos, mas naquele momento não é isso. É um abraço, mas você não está sozinho. Tá? Pode avançar. Seja compassivo com as vítimas, esteja perto, fique disponível. Eu, quando fui participei de várias operações, Operação Imbuí, ali em Niterói, foram derrubar 27 casas de pessoas que moravam já há mais de 40 anos. Era uma área da União, ocupada por pessoas que
ao longo dos anos foram construídas as casas de frente para o Baía de Guanabara, uma paisagem maravilhosa, praia particular e segurança do exército. A pessoa entrava, o carro era registrado na casinha ali, só que era uma área do governo. Chegou um tempo que mais de 40 famílias começaram a se recusar, ficaram incomodadas porque a guarda tinha que fazer a revista da mala, já há anos isso, e enjoaram e brigaram com o exército, dizendo, não, para que isso? Já moramos aqui há tanto tempo, mas isso a gente sabe, né, que pode estar drogas, então o exército falou, olha, então se vocês moram aqui já inapropriadamente, vamos ter que tirar vocês daqui, vocês se recusam pela segurança de vocês mesmos, e aqui no apartamento, não querem ser revistados, a mala do carro, então o exército deu 6 meses. A União ofereceu uma outra área onde eles teriam direito a reconstruir suas casas, iriam receber né, escritura, só iriam ter que ter o trabalho de reconstruir suas casas. Eles não quiseram, o exército falou, a União, né, veio a ordem. Olha, então, se não quiserem a proposta, infelizmente as casas. Aí quem vai mediar a crise, o conflito, e ainda ser, né, ali naquele momento, negociador para poder, capelão, padre, pastor, junto com uma equipe multidisciplinar, psicólogo. Imagina, irmãos, foi a pior missão da minha vida. A pior missão da minha vida foi ter que chegar para um chefe de família e falar, olha, infelizmente, vocês não estão querendo a proposta, daqui a 6 meses, eles pagaram para ver. Foi 6 meses, comboio de engenharia, parou a Vida Brasil, destruía aquelas casas. Eu pude ver cenas assim que muito tristes, porque o padre, o pastor tinha de casa em casa e falou, olha, agora, há 6 meses atrás, vocês não aceitaram, agora, e veio um lar vindo abaixo. Tem uma senhora que ainda hoje não sabe a memória, quando a casa, ela aceitou sair de casa, retirou, deu tempo de já alguns pertences, mas quando ela viu o lar dela essa temporada, ela, naquele momento, deu um suco, correu para dentro da casa, se rolou num fio desencapado, levou um choque, quase pensei que a mulher ia morrer. Naquela época, o general, cabelão, faz alguma coisa, fazer o quê? Chamei a saúde, vamos lá. Graças a Deus a mulher se estabeleceu, passa bem. Mas crise e conflito, às vezes a capelania. O capelão vai ser chamado para entrar naquele meio e tentar de alguma forma estar junto, perto, ajudar. Tá? Participei da intervenção federal, muitos momentos difíceis com militares, nas ocupações, atividades de operação. Né? Essa na Venezuela também foi bem complicado, tá? Mas muitas experiências boas, positivas. Esteja disposto, esteja disponível, esteja atento, certifique-se de que seu foco está no agora, no momento, naquela circunstância onde as pessoas estão precisando do seu apoio. Tá? Então esteja disposto, demonstre o amor de Jesus, não apenas com ação, mas também com as mãos e os pés, né? Com ações. Pastor, como que a gente pode ser aproveitado em um momento como esse? Por exemplo, você pode ajudar com acordos de cooperação. O capelão, um projeto humanitário, ajuda humanitária. Por exemplo, lá a gente ajudou a fechar acordos de cooperação técnica. A cidade estava agora lotada de venezuelanos, uma cidade pacata, bem planejada em Boa Vista, agora aumentou o índice de violência. Moradores de rua, pessoas vindo de forma desordenada. Aí Exército, ONU com as suas organizações, instituições civis, religiosas, todos ali se unindo para apoiar, né? O ato heróico, todo mundo querendo ajudar, mas daqui a pouco vem a lua de mel. O pessoal começa já a ver que a coisa está se estabilizando, e depois algumas pessoas já estavam ignorando aqueles venezuelanos, porque as pessoas viram que era hábitos, culturas diferentes. Muitas igrejas não estavam querendo mais receber, porque perceberam que o grupo que estava vindo era o grupo mais pobre. Muitos já vinham com a ideia de que iam se dar bem no Brasil, com as benéficas do governo, vamos aposentar, eles já vinham instruídos.
Porque muitos cidadãos de Boa Vista ficaram assim, porque o Venezuela está tendo até mais direito do que nós aqui, os pobres aqui não tem emprego, não tem isso, eles têm isso, tem aquilo, muitos direitos. O migrante ele tem muito direito. Tem duas diferenças entre quem está migrando e quem está se refugiando, mas todos dois têm muitos direitos, porque a gente desconhece, né? O país ele é obrigado a receber alguém que está refugiado, alguém que está jurado de morte, alguém que é um perseguido político. O refugiado é esse tipo de cidadão, é aquela pessoa que está fugindo porque foi jurado de morte, ele é um perseguido político, está vindo se de abrigo, se acolhido naquele país. O migrante, ele quer melhores condições de vida, ele está vindo porque não está dando mais para sobreviver no país dele, ele precisa alimentar a família, ele precisa de comida, ele precisa de abrigo. Então são duas situações, e às vezes são pessoas que estão também passando por momentos de crise, de conflito, porque na Venezuela hoje é visto como a maior tragédia humanitária, é a segunda maior tragédia humanitária do mundo. É o que está acontecendo, mas quase não se fala. A primeira é da Síria, né? Os migrantes da Síria e para a Europa. Né? Estágios de um desastre: advertido, antecipação. Né? Às vezes a gente sabe que existem tragédias que já são praticamente ali, né, possíveis de serem previstas, mas as autoridades cruzam os braços, o pessoal paga para ver e acontece. Né? Tem que ter uma estratégia, um plano, né, que possa ali estar com uma gestão de riscos bem planejada, tá? Para ter essa antecipação. Né? Há impactos, né? Há momentos em que nós temos que atuar com emergência, né? E também momentos de resgate. Tá? Consequências, avaliação, problemas, né, ali que a gente vai ver que a gente tem que sanar em momentos como esse. Lá no estado de Roraima, o que nós fizemos? Nós, junto do Exército, organizou a fronteira para que pudesse não ter essa entrada desenfreada, organizou. Depois entra a ONU com as instituições para poder fazer um levantamento, né, na questão da saúde, que é prioritária. A pessoa vinha debilitada, irmãos. Eles perdiam mais de 17 quilos só na caminhada. Os venezuelanos vinham com menos de 17 quilos só na caminhada, no percurso. Aí chegavam ali debilitados, mulheres, os anciãos não conseguiam, muitos morriam durante a peregrinação. Durante a pandemia, a fronteira ficou fechada, depois ficou flexibilizada. E aquelas pessoas chegavam definhando, doentes. Então a preocupação com a saúde era prioridade, naquele momento de emergência, era prioridade. Depois passavam pela Receita Federal, fizeram várias baias, uma organização que eu fiquei assim maravilhado, porque no mundo inteiro o migrante não é tratado como a operação humanitária que acontece hoje lá. Em alguns lugares é como campo de concentração, o cara fica enjaulado, deixado de lado, um cercadinho. O Brasil está dando exemplo de humanidade, de operação humanitária. A polícia recebe um CPF, faz a investigação social, depois ele é encaminhado para um abrigo, recebe comida e depois vamos ver qual é a qualificação técnica para interiorizar. Então o camarada é tratado com dignidade. O Brasil dá exemplo. Vinham autoridades do mundo inteiro, quase todo dia, para visitar a base e conhecer os abrigos e entender o que o Brasil está fazendo. E todos os dias tem voos levando deles para interiorizar pelo Brasil. A moeda deles é fraca, a nossa é muito forte. Alguns vêm, trabalham e mandam dinheiro para mandar os parentes lá. Mas era uma crise já prevista. Em 2006, o governo lá, falecido Hugo Chávez, estatizou o país. As cabeças pensantes foram embora. 2011, 2013 para cá, aí vem o governo Maduro. Segunda migração, classe média alta vai embora do país. O país quebrou. O país está quebrado, os pobres ficaram por causa das benesses do governo, só que a economia hoje não tem como bancar, então eles estão saindo. Colômbia, Peru, Chile, Brasil. Vamos lá? Alívio e solução. O capelão, ele pode atuar numa equipe técnica, uma equipe multidisciplinar, porque a gente atua com a parte espiritual, a espiritualidade, mas tem o ser humano, é corpo, alma e espírito. Então a assistência social está ali ao lado da capelania,
a psicóloga ou o psiquiatra pode apoiar nessa equipe multidisciplinar para ajudar aquele ser humano, aquela pessoa como um todo. A cooperação técnica, que pode ser o capelão em uma ajuda humanitária, ele pode se juntar àquela equipe, e o capelão ele pode fazer ligação com as instituições religiosas, com os pastores daquela área, para poder ajudar aquela equipe humanitária. Era assim que a gente fazia. Um dos problemas que tinha no abrigo era o problema com drogas. O que acontecia? Em operação humanitária, o militar não pode trabalhar armado. A polícia, a guarda municipal, a polícia civil, militar da cidade, os outros quartéis da cidade militares trabalham armado, mas o militar em operação humanitária não trabalha armado, porque o migrante ele está em estágio de vulnerabilidade total, então ele é super protegido. Então em nenhum momento a gente trabalha, não é o braço forte, é a mão amiga que está ali acolhendo. Só que o que acontecia em muitos abrigos? Imagina um PQD, né? Camarada ali, né? Puro suco, vendo dentro do abrigo um camarada espancando uma mulher, abusando de uma criança. Os abrigo não é algo para a vida inteira. Um abrigo ali no máximo, um abrigo humanitário, a pessoa ficar no máximo uns 3 meses. Porque a engrenagem tem que girar para entrar mais, né? E também não é um lugar muito legal para o camarada ficar mais de 3 meses. E o militar tira serviço ali, né, para coordenar, ajudar, supervisionar. Então o militar não pode trabalhar armado, porque ele vai ver situações que às vezes, né, então geralmente é escalar as pessoas onde a ficha, né? Camarada é aquele camarada, né, 12 por 8, aquele camarada, né, tranquilo, geralmente aquele subtenente já mais cascudo, experiente, porque o tempo todo é crise, é conflito dentro da briga, porque vem de tudo, irmãos. Não vem só gente boa não, né? Vem de tudo na briga. Então tem que ali ajudar. E o capelão, ele está ali para ajudar os militares a cumprir bem a sua missão, apoiando também as equipes da ONU, das instituições civis que estão ali. E o capelão ele fica ali passeando, vê como é que está o emocional, porque o militar está aqui, a família está longe, perde alguém, parece. Então acontece crise com quem está envolvido no trabalho e também com aqueles que estão sendo acolhidos. Então assim é em todas as áreas. No hospital o capelão está ali só para levar para o doente, para o paciente, até a equipe médica. Vimos ali durante a pandemia, como que os médicos e os enfermeiros têm que estar na linha de frente. São humanos, precisam de uma palavra. Assim é um militar, porque ela fala tem um ser humano. E assim é uma operação humanitária. Chega um momento que as pessoas também estão cansadas, exaustas. A equipe de trabalho ali, por mais heróicos que sejam, eles nem precisam da palavra do capelão naquele momento em que eles estão atuando no momento de catástrofe, desastre. Então o capelão ele é para todos, não somente para aquele que perdeu tudo, mas que estava ali também tentando ajudar. Então vamos lá. Existem momentos que a gente vai vislumbrar estágios daquele momento de intervenção, de atuação do capelão. Então a gente vai acompanhar esses momentos, né? Alguns vão conseguir pegar no início, outros já vão entrar no meio da catástrofe. E nós vamos ter que nos enquadrar dentro dessa equipe. E geralmente a equipe do capelão de parceria já tem um plano de ação, né? Às vezes aquela equipe ela já há pouco tempo, até na comissão estaduais, eu falei, vocês têm um plano de ação, caso aconteça novamente, como nós vamos atuar, né? Por exemplo, não sei quem lembra aqui daquela tsunami lá na Indonésia, eu lembro? Quem é do Rio de Janeiro vai lembrar que veio uma marolazinha, um pouco mais, e virou uma catamarã aqui na Baía de Guanabara. E com isso, acendeu o sinal de alerta. A Defesa Civil já começou a fazer um trabalho, porque eles estavam com receio, porque existem tubulações da Reduto que passam ali pela Baía de Guanabara. Muitas tubulações em Duque de Caxias e Chubá, todos eles não era para existir. Porque ele foi, pessoas que vinham atrás de emprego na Petrobras, na Duque ali, vinham de longe, de outros estados e foram criando bairros ali em volta ali. A Defesa Civil fez mais 3.000 pontos de risco subterrâneos. Mais 3.000 pontos de risco. E o que a Defesa Civil? Começou a chamar os pastores daquela área
as igrejas para se engajarem em projetos de prevenção, planos de ação, caso aconteça alguma coisa. Eu pastoreava uma igreja num bairro vizinho, eu fui convocado, participei do treinamento do curso de capelania pós-desastre do Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil. Aí nós fomos capacitados como igreja, caso acontecesse alguma tragédia, as igrejas iriam acolher aquelas pessoas. E que lugar melhor para se acolher pessoas do que um espaço religioso onde já tem pastores, líderes, pessoas capacitadas para aconselhar, abrigar, acolher. A prefeitura já tinha até acordo com algumas empresas de caminhões frigoríficos, acontecesse uma catástrofe e morresse muita gente, passando por corpos. Então começou a se criar um plano de ação, começou a se criar projetos de prevenção, já antemão as igrejas da redondeza engajadas, pastores treinados, caso acontecesse. Então são coisas que nós como igreja temos que pensar. O que a minha igreja poderia fazer caso acontecesse uma catástrofe aqui na minha cidade? O que a minha igreja, meus líderes, o que nós como pastores podemos fazer caso acontecesse, um problema sério, uma crise se instaurasse aqui no nosso bairro? Será que teríamos condições de abrir nossa igreja? Será que a nossa igreja teria abertura para, naquele momento, naquele mês, ou até para os 2 meses, retirar os bancos e abrigar pessoas? Então vamos lá. Pode avançar. Então, planejamento estratégico. Quem precisa de assistência e quem não? Que tipo de assistência eles precisam? Quando a assistência será mais útil? Quando as circunstâncias permitirão? Então isso o capelão ele tem que desenvolver essa capacidade de fazer uma leitura. Por exemplo, no quartel, a gente faz uma leitura, a gente sabe quando que é o momento propício de falar ou não, né? Então a gente tem que fazer uma leitura, isso em qualquer lugar onde a capelania esteja inserida. Por exemplo, na capelania militar tinha minuto do capelão, tinha que pregar em 1 minuto, dar a palavra em 1 minuto. Momento do capelão, de 2 a 5 minutos. Capelão, 2 minutos, 5 minutos. E tinha também, os momentos que ia poder falar até 10. Cultos interreligiosos, cultos ecumênicos, cultos separados de cada segmento. Então, há momentos onde você tem que fazer essa leitura, e tem momentos que só a presença é suficiente. A equipe envolvida no apoio, quem está ali sendo assistido, saber que o capelão está aqui disponível, ao lado, representando a presença de Deus. Às vezes só a presença faz muita diferença, Pode avançar. Quais temas, quais questões, as preocupações devem ser consideradas para se preparar o ambiente? O que está acontecendo, o que vai acontecer? Isso é interessante porque isso vai influenciar até no tipo de palavra e apoio que você vai dar naquele momento. Dependendo da circunstância, você vai pegar como um gancho e trazer uma palavra. Por exemplo, na questão dos abrigos com problemas com drogas, eu falei, olha, eu posso procurar instituições que tenham projetos, porque abrigo indígena, o índio bebe muito. O índio chegava, quebrava o pau da barraca, batia na mulher, espancava a criança, e índio tem super proteção, Os índios eles têm muitas proteções, mas indígena de outro país, A ONU ali em cima. Então eu falei, olha, os militares ficavam nervosos, Que às vezes tinha que, junto com a organização da ONU, retirar aquele indígena problemático do abrigo, deixar lá fora, o camarada ficava ali, até depois ele repensar para poder entrar. Eu falei, olha, vamos fazer acordo com instituições que queiram receber os indígenas e venezuelanos com problemas com álcool, com drogas. Conseguimos, junto com a Igreja Católica, a Fazenda da Esperança. Tem mais de 500 Fazendas da Esperança no Brasil. E fizemos acordo com a cooperação técnica. Então, tudo isso, o capelão, ele pode ajudar. Às vezes a equipe não tem ninguém para dizer que pessoa melhor para dialogar com pastores, com instituições religiosas, do que quem é, do segmento. Então o capelão, se ele não é católico, ele vai conversar com o padre, e o padre vai conversar com os outros das cidades, com paróquias. Se ele não é espírita, ele vai conversar com um espírito da área que vai falar com outros. Então o capelão, ele provê
O capelão, ele vai prover a assistência, o apoio espiritual e religioso das outras instituições. Então, o capelão, dentro de uma operação, dentro de um projeto comunitário, de uma equipe, ele é de suma importância, porque ele pode ser esse elo de ligação com essas outras instituições religiosas, para buscar apoio, né, engajamento. E a gente tinha muitas instituições religiosas que apoiavam aqueles projetos dos venezuelanos. Pode avançar? Os recursos, quais recursos serão necessários para se fornecer as intervenções certas em cada momento. Então nós podemos providenciar, prover alimento, prover apoio, de recursos financeiros, ajudar nesses apoios de cooperações técnicas de diversas áreas. Pode avançar. Então, resposta ao cuidado espiritual são fases predominantes os quais as respostas de socorro ao desastre frequentemente estão presentes em outros tipos de intervenção, de crise. Tem o momento do resgate, o momento do apoio na recuperação e na reconstrução. Eu lembro que uma vez teve um quartel que teve um disparo acidental, 2015. Todo mundo desesperado, o menino caiu ali, ele com outro colega, o fuzil disparou, fazendo selfie, o fuzil disparou. Por isso que não se deixa usar celular na hora de serviço. Quem está de serviço, o menino era evangélico, o outro também, era na mesma igreja. A crise instaurada, porque os meninos que estavam tirando serviço, naquele dia estavam todos eles com moral lá embaixo, emocional abalado. Precisamos de 2 capelães, um para ficar no quartel, cuidando daquela crise, naquele momento, cuidando daqueles militares ali que estavam chorando, porque perderam ali, que agora estava no rancho, estava no alojamento, e um outro capelão para ir dar a notícia para a família. Precisavam 2 capelães. Temos que trocar todo aquele momento, porque quando uma crise acontece, dependendo da situação, não afeta só quem está ali, afeta todos. Uma catástrofe, uma crise vai afetar as outras pessoas que estão ali naquele momento. Então o capelão tem que ter esse olhar. Então o que a gente aconselha os comandantes? Troca todo mundo. Aciona quem está em casa para vir substituir esses aqui, porque esses aqui não estão com o emocional para continuar no serviço. Então o capelão tem que ter esse olhar, Então precisa de 2, porque enquanto não se troca, eu vou ficar aqui, vamos chamar o outro ir lá na notícia, ou eu vou e o outro fica. Então precisa de 2. Então tem momentos que você vai ter que entender que às vezes é só aqueles que estão ali, mas tem outros, e tem outros, tem os familiares, tem os amigos. Então nós temos que entender, que o capelão está ali para todos. Vamos avançar aqui para a gente concluir então? Você pode substituir a casa, você pode substituir a mobília, mas só Deus pode limpar o coração. Capelães trazem o quê? Esperança. Pode avançar, concluir umas fotos aqui para vocês, Deus é o nosso, aqui são versículos. Pode avançar, pode avançar. Vamos botar as fotos aqui para a gente concluir o nosso trabalho, Só para vocês verem um pouco da ação da capelania. Pode avançar. Um pouco o material está, parabéns, liberando novo, material também consistente. Sepultamento é prioridade número 1. Atender a família enlutada, que está em crise pela perda de um ente querido, é prioridade número 1. A gente cancela toda a nossa agenda para atender a família enlutada. Pode avançar. Aqui, presença da capelania, a gente chama de capelania e presença. O capelão ele tem que estar presente. O capelão é o responsável número 1 em divulgar o seu trabalho. Tem capelão que se esconde, fica escondido, nunca é visto, Entendeu? Quem não é visto não é lembrado. O capelão ele tem que se fazer, tem que ser visto. As pessoas têm que saber que você existe, que você está ali desenvolvendo um trabalho. Então você é o promotor número 1 do seu próprio trabalho. Pode avançar. Pandemia, período terrível. Eu fui o primeiro militar, um dos primeiros a ficar com Covid. Então, a doença estava chegando, não tinha nem o exame ainda. Eu fiquei internado no hospital. Graças a Deus, Deus nos trouxe de volta. Pode avançar. Aqui eu fiz 8 casamentos de venezuelanos, junto com o Ministério Público da cidade. Veio um juiz da Venezuela e eu pude ministrar a bênção, 8 casamentos venezuelanos, para que eles tivessem direitos aqui no Brasil. Pode avançar. São venezuelanos se casando. Ali é um juiz lá da Venezuela, o Ministério Público já veio, o da Guimarães fez presente,
e nós ministramos ali a bênção, né? Uma palavra naquela união conjugal dos casais. Pode avançar. Aqui foi em Petrópolis. Eu voltei de Roraima, fiquei 5 meses lá, nessa operação humanitária, já fui para Petrópolis. Pode avançar, né? Ali, não dá para ver, mas tem ali é no estacionamento, tem um monte de carro. Ali tem um carro ali, né? Mais de 20 carros vieram abaixo. Mais de 20 carros vieram abaixo. Pode avançar. Olha que interessante, aqui, não dá para ver, mas aqui tem um penhasco. Aqui é uma rua. Essa rua toda desceu de penhadeira abaixo. As casas caíram, só ficou uma casa, a casa de um sargento. Esse sargento não queria sair de casa. O comandante do batalhão até mandou: vamos interditar esse cara é louco. Só estava a casa dele em pé, na beira do penhasco, ele não queria sair de casa. Ao final, como eu vou lá conversar com ele, eu fui ter 18 militares que foram vítimas, né, dessa catástrofe em Petrópolis. Eu fui lá conversar com ele chamava ele, aí eu falei: deixa eu levar uma psicóloga, assistente social. Aí eu falei: sabe o que, rapaz, a casa do lado caiu, a outra aqui está pela metade, já a sua está. Ele: não. Primeiro que os próprios moradores, eu fui saber, os moradores daquela rua não queriam sair de suas casas. Muitos não saíam porque os próprios vizinhos estavam entrando e saqueando as coisas. E ele era pai de santo, então ele tinha um vínculo religioso. Ele falou: só vou sair daqui quando os espíritos mandarem eu sair. Eu falei: rapaz, tua vida está em risco. Aí conversa vai, conversamos e tal, conseguimos retirar. Então entrou a questão religiosa, porque ele tinha ali ele tinha ali seus pertences, vestimentas, né, as estátuas, coisas que ele tinha que zelar. Então a gente foi começar a perguntar: a sua vida, vai animar. Tu acha que até as identidades estão preocupadas? Vamos ver sua vida. Depois de um jeito, de um caminhão, um então a gente vai tirando sua mobília. Então o olhar sensível é necessário. Em momentos desses, as pessoas elas vão responder de diversas formas. Aí na apostila está assim, né? Tem pessoas que vão agir de uma forma diante de uma catástrofe enorme, e outros, para muitos vai ser o fim, vão ficar sem chão, e outros vão conseguir dar a volta por cima. Então cada um vai agir de uma forma, cada ser humano vai agir de uma forma diferente, mas a gente não pode julgar, a gente tem que procurar entender, ajudar aquela pessoa, né? O que para muitos vão tirar de letra, para outros vai ser um problema terrível. Eu falo muito isso. Eu sepultei muitos soldados que tiraram a vida por causa de términos de namoro. O que eu mais sepultei foi soldado e militar que tiveram de relacionamento, namoro. E alguns falam: pastor, que besteira, pô, o cara forte, corria, extrovertido, nunca foi para calma. A dor dele, talvez você ia tirar de letra, mas ele criou expectativas. De repente a pessoa tem que casar com aquela mulher. Então você não pode, né, a gente tem que ter sensibilidade. Tá? Pode avançar? Né? Alimentos, né? Os necessitados. Pode avançar, acho que tem uma última foto ali. Aqui ali são caciques venezuelanos. Tem até um homossexual ali, tá vendo? Esse aqui ele era homossexual, um cacique, né? Então, assim, muitas coisas eu descobri vivendo, né? Tinha cacique mulher, mas tinha Aidamos. Tinha 2 etnias, o Aral e a etnia Ipa. Ali eu estou junto com a assistência social. Ali nós estamos visitando um local onde a gente poderia encaminhar com indígenas com problemas com bebida e drogas, para poder minimizar atrito dentro do abrigo. Para avançar, né? Ali a gente fazendo acordo de cooperação técnica, para poder os caciques conscientizar os indígenas dos abrigos a irem para lá, que eles têm problemas com álcool e droga. Por último, olha o que a gente vê na cidade, só para concluir, agora estou concluindo mesmo. No início, todo mundo tem aquela atitude heróica. A Apostila fala sobre isso, né? Todo mundo quer ajudar, quer abraçar. As igrejas começaram a receber um monte de venezuelano. Só que nisso começou a ter morte. Venezuelano, quando o camarada chegava na casa que tinha deixado uma família morar, tinha 20, o camarada estava alugando ali, ganhando dinheiro também. Houve morte, venezuelano matando a pessoa para ficar com o imóvel. Então as igrejas começaram a ficar assim, tristes. Começaram a perder o gosto, o prazer de ajudar. Eu cheguei lá, eu fui visitar em várias igrejas, convenções para saber o que a gente vai fazer, pastor. Graças a Deus veio a pandemia, porque a gente fechou a igreja, porque as igrejas estavam cansadas de ajudar venezuelano, porque estava trazendo problema para a igreja.
A gente está ajudando, mas o povo vem, não todos, mas uma parte vem com outras intenções. E aí a cidade estava começando a ficar já com uma repulsa. O que a gente fez? Vemos um coral de meninas, coral que se apresentava ali, né? Meninas venezuelanas, indígenas, para poder tentar fazer com que a cidade pudesse ter um outro olhar também. Porque, é claro, vem gente boa, vem gente ruim, também vem, mas nem todos. Às vezes um ou dois que cria problema e já cria aquele estigma. Então elas se apresentavam nas praças, se apresentavam exatamente a capelania junto com a assistência social do Exército, junto com a equipe da cidade, da prefeitura também, fazer, né, ter um outro olhar. Mas são pessoas, são seres humanos, têm filhos, né? E eram lindas apresentações das meninas indígenas e algumas meninas ali, filhos venezuelanos, né? Elas cantavam no idioma delas, outras em suas línguas, suas etnias. Eram apresentações lindas, e isso sim era um trabalho para poder tentar, né? E quebrando quem via nas praças, né? Então a capelania ela também tem que entender, né? Fazer esse filtro, esse olhar sensível, para ver o que pode ser feito para minimizar a dor, né? E outras consequências ruins que podem acontecer no momento de crise, de conflito. Tá? Vou poder resumir aqui um pouco. Agradeço a todos aí, tá? Que Deus abençoe vocês. Vamos prosseguir. É isso, um dia só a gente tem que aguentar, né? Eu escutei alguém roncando ali atrás de mim, tinha alguém roncando ali.